Que Deus nos abençoe a todos e nos ofereça uma semana repleta das bênçãos divinas, a nos amparar e nos conceder o auxílio para que a paz de Deus reine em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa saúde, em nossa família. Mais um domingo, né? Mais um abençoado domingo para ouvirmos juntos a palavra de Deus através do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ter a leitura Indulgência. Foi a leitura que os irmãos escolheram para o dia de hoje, para o Evangelho de domingo de hoje. Aí, antes de eu começar a fazer o Evangelho, eu quero agradecer a todos vocês por me receber em seus lares, pelo carinho, pelas palavras de incentivo. Muito obrigada. E peço que continue curtindo, né, os nossos vídeos, deixando aí os seus likes para poder nos ajudar. Então vamos ao nosso Evangelho de hoje com Jesus. A indulgência. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los, divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para as disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não aquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Quando a crítica, que é dedução, que se deve tirar das vossas palavras, ou seja, quando você criticar, que dedução deve tirar dessas palavras? Aqui, a de que vós, que censurais, não praticais ou condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar a vós mesmos, os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando filtrarei os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severo convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que cometeis ou que condenais em outros e que em vós é desculpáveis, para reconhecer o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que exclamais tão alto, anatema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgente para com seu semelhante, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então, a nossa leitura de hoje, né, com o título de Indulgência, trazido por um espírito protetor, nos diz para que sejamos indulgentes, misericordiosos
para com o nosso semelhante, para com as faltas do nosso semelhante. E ainda nos alerta para que, às vezes, o que nós achamos tão absurdo no ato de um irmão, de um semelhante nosso, somos capazes de cometer atrocidades até maiores. Só que nós temos o defeito de, para nós, a gente atenuar, desculpar os nossos erros, justificar os nossos erros. E que isso é errado, que devemos, sim, de julgar severamente as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, e não a dos outros. Até mesmo porque cada um é livre para viver conforme o que acha certo, o que acha errado. Quem somos nós, espíritos ainda, em busca de compreensão, de aprendizado, de lapidação, de aperfeiçoamento, para julgarmos o nosso semelhante, para dizer o que ele está fazendo de certo ou de errado? Será que nós damos conta de corrigir os nossos próprios defeitos? Será que somos pessoas que já superamos essa deficiência humana? Será que somos aquela pessoa perfeita que nada de errado fazemos? Antes de olhar e de criticar o nosso semelhante, olhemos para dentro de nós mesmos. Busquemos em nós as nossas próprias faltas e vamos corrigir em nós as nossas deficiências e deixar que cada um corrija a sua. Porque nós somos ainda errôneos. Porém, tudo aquilo que está em nós, em nossa família, em nossos amigos mais próximos, nós temos a feiura de desculpar, de justificar o ato. E isso não está certo. A indulgência corrige os nossos defeitos. A dos outros, os defeitos alheios, não nos diz respeito. E quando precisamos ressaltar a alguém, ou ressaltar o modo com que aquela pessoa está vivendo, nós temos a obrigação de fazer sem julgamento, sem maldade, apenas para auxiliar, se necessário for. Se tivermos condições de auxiliar, se tivermos condições de esclarecer. No mais, você viu, achou que está errado, achou que a atitude não é um gesto digno, o que fazer? Eu posso, diz para você mesmo, eu posso ajudar, eu posso melhorar, ajudar ele a melhorar essa situação? Posso. Então você vai, dirige a essa pessoa, sem julgamento, mas com palavras que vai elucidá-lo, dar a ele a consciência de que precisa fazer, mudar os atos que ele está cometendo e que você, que está de fora, está vendo que não está certo. Mas se isso não é possível, se você não tem condição de ajudá-lo, também não tem a necessidade de contar para o vizinho, para o irmão, para o amigo, para o pai. Não. Guarde para você mesmo. E quando for tentado a fazer o comentário, a expandir mais o mal, porque nós sabemos que a palavra tem peso, ao invés de pesarmos ainda mais a falta alheia e acrescentando em nós também uma falta, pensemos para com nós mesmos. Eu não tenho nada a ver com isso. A vida minha, por mim mesmo, eu já tenho muito que me corrigir. Nós temos uma leitura que diz, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Uma leitura onde Jesus pronuncia isso. Por quê? Porque aquele que tem os olhos fechados é incapaz de ver os defeitos alheios, de ver a vida do companheiro, do vizinho, do amigo,
E então, ele é menos sugestionado a julgar, a criticar, a comentar as faltas alheias. Então, nós devemos ser cegos? Não. Devemos sim aprender a nos educar para não enxergar as faltas alheias. Passarmos a ver no semelhante apenas aquilo de bom que ele tem, que ele é capaz de fazer. Porque não há pessoas totalmente erradas, nem ruins. Existe sempre algo de bom. E é nisso que devemos nos apegar. É nisso que nós devemos conduzir a nossa vida. Procurar não ver os defeitos, mas as virtudes, as qualidades, as coisas boas que o nosso irmão tem com ele. Existe até uma passagem em que Jesus, caminhando com os seus discípulos, se depararam, né, com um cachorrinho já morto, em estado de decomposição. Aí todos os discípulos tamparam o nariz e disseram, que mau cheiro, que coisa horrível. E Jesus, a exemplo de bondade e de ensinamento, aproximou-se do cachorro, olhou e disse, mas ele tinha belos dentes. O que Jesus fez naquele momento? Ele ensinou aos discípulos que a gente vê o que é bonito. O que é feio, a gente não repara. O que é ruim, a gente não comenta. Isso é ser indulgente. Isso é ser humano, capaz de filtrar os sentimentos, capaz de resguardar os comentários de maledicência. E é isso que Jesus nos convida a fazer, né? Todos os dias. Todos os dias. Será que nós somos tão perfeitos que alguém não está vendo em nós também os nossos defeitos que nós não somos capazes de ver? Eu acho que não. Porque se nós estivéssemos nessa condição de perfeição, né, de vivência, acima dos outros, nós já não estaríamos precisando de reencarnar, de estar encarnado. Poderíamos estar vivendo na angelitude. Então vamos procurar a viver dentro daquele sentimento em que o julgamento, a maledicência, deixem de existir em nossos corações. Quando depararmos com situações as quais não está de acordo com os nossos conceitos de certo, de errado, de bom, de ruim, se for para ajudar, tentemos aconselhar, mas com palavras sérias, verdadeiras, sem críticas. E se não está dentro da nossa capacidade de ser auxílio, fechemos os olhos e vamos abster de tecer qualquer comentário negativo. Vamos abster de fazer crescer o mal mais ainda. Lembrando sempre que talvez as faltas que nós temos cometido diante dos nossos familiares, de nossos amigos, de nossos parentes, diante da vida, é mais grave do que aquela que estamos condenando severamente.
passemos a respeitar a cada ser que caminha conosco na presente jornada. E sejamos sempre auxílio para o bem, jamais dando asas para que o mal cresça, para que o mal voe, expandindo e lançando asas sobre mais pessoas. Sejamos cegos diante dos defeitos alheios e sejamos uma candeia a iluminar a todos que se aproximar de nós com a verdade, com a sabedoria, com a compreensão, tendo em nossos corações a consciência de que devemos fazer o melhor por nós, porque cada um é capaz de cuidar, de reconhecer e de saber o que é certo e o que é errado, sem que nós precisemos acrescentar ali a nossa opinião. E quando é necessário, que seja para auxiliar, jamais para criticar ou divulgar o mal. Vamos agora para a segunda parte, do nosso Evangelho de domingo, que é o momento em que o professor Eurípides vem trazendo para nós o passe astral de dispersão, de limpeza, para recolher todas as energias da semana que passou e para trazer boas energias para o início da nossa semana, para trazer, aquela magnitude energética para nos conduzir num caminho em mais uma semana de trabalho, de vida, de saúde, por Deus abençoada. Então vamos nos preparando, vamos fechar os nossos olhos, nos elevar a Deus e vamos preparar para receber um passe astral de dispersão e de reposição de energias. Vamos, enquanto recebemos o passe, pensar em nossos familiares, em nossas preocupações, em nossas necessidades, em nosso trabalho, em nossa saúde, em nossa vida. Pensar não com preocupação, mas pensar entregando a Deus, consciente de que tudo Ele pode e que desde que nos entreguemos verdadeiramente a Ele, todas as nossas preocupações, as nossas aflições, os nossos medos terão resoluções favoráveis, porque de Deus só vem para nós o melhor. Então, enquanto recebemos esse passe, entreguemos a Deus a nossa vida com confiança e joguemos fora os medos, as preocupações, as ansiedades, as aflições, as tristezas, as angústias, porque quando o passe terminar, com certeza estaremos renovados para seguirmos em mais uma semana abençoada por Deus. Vamos fazer um Pai Nosso para recebermos o passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E livra-nos, Senhor, de praticar o mal. Amém. Senhor Deus, pedimos o concurso de nossos anjos guardiões
e a sua permissão, para que professor Eurípides Barçanufo e Frei Fabiano de Cristo possa recolher todas as energias que não são nossas, as energias grosseiras da tristeza, da preocupação, do medo, da tristeza, da angústia, e que possa nos renovar a força, fortalecendo a nossa fé, enquanto Jesus traz para nós a bênção para esta semana que iniciamos. Permita, ó Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo prepare cada fração de segundo desta semana que iniciamos hoje, e que com a sua permissão, nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré esteja sempre na nossa frente, tirando todos os empecilhos de nosso caminho, todos os perigos, e abrindo todas as portas que estavam fechadas. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, guia-nos mansamente às águas tranquilas de descanso e refrigera nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, e ainda que andássemos pelo vale das sombras da morte, não temeríamos mal nenhum, porque Deus está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara para nós uma mesa na presença de nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor por longos e eternos dias. Senhor Jesus, Deus Pai de infinita misericórdia, nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa semana, e pedimos que seja renovado as nossas forças e a nossa fé. Vamos ler agora, como de costume, a mensagem de Irmã Sheila para todos nós, para esta semana. Não para o dia, mas para a semana. Lembrando que as mensagens que são lidas aqui são ditadas por Irmã Sheila ao médium Clayton Levi, e que ela nos traz uma palavra de esclarecimento, de amparo e de auxílio para a nossa jornada aqui, desta semana que estamos iniciando. Hoje, a Irmã Sheila indica para nós, através da sua mensagem, para que durante toda a semana lembremos dessas palavras. A leitura, o nome da mensagem é O Tempo. O tempo é bênção divina que merece respeito. Cada hora que passa é qual trato de terra, pronto a responder conforme o tipo de semeadura. Bem usada, converte-se em manancial de bênção, favorecendo o progresso. Desprezado, termina tomando pelas ervas, pelos vícios, que conduzem à estagnação. Aprenda a confiar em Deus e no tempo. Mesmo antes as situações aflitivas, não te apartes do bem, semeando o amor conforme tuas forças. Se fizeres o melhor ao teu alcance, o tempo se transformará em emissário divino, trazendo-te a paz imorredoura nos domínios da consciência. Então, lembremos que o tempo também é um remédio precioso em nossas vidas,
e que, diante das situações aflitivas, entreguemos a Deus, confiemos que Ele vem nos trazendo o amparo necessário, sem contarmos o tempo. Apenas confiemos e Deus vai nos dar sempre o melhor. Eu quero pedir a vocês permissão para fazer junto com todos uma prece em favor de todos os irmãos que sofrem contaminados com o Covid, né? E também pela nossa terra, para que Deus cure a nossa terra, liberte a nossa terra desse vírus. Pensemos com força, com querer, em todos os irmãos que necessitam do amparo divino por estarem agora num leito de hospital, contaminados pelo Covid. Meu Deus, se quiser vos servir de nós, apesar de tão indigno que somos, poderemos auxiliar a cura de todos os enfermos, desde que seja a vossa vontade, porque nós temos fé no vosso poder. Sem vós, porém, nada podemos. Permita aos bons espíritos levar agora bálsamos salutares a cada irmão enfermo, a fim de que eles possam transmitir a cura a este doente. E afastai da nossa terra o mal pela qual ela está passando agora, através dessa pandemia. Senhor, que a tua misericórdia se estenda sobre perdão e compaixão para com todos nós, espíritos encarnados na terra, e que recebamos, Senhor, a cura e a libertação desse vírus, coronavírus. Que a terra seja curada e que todos os que foram contaminados, segundo a tua vontade, também sejam curados. E que cada um de nós tenhamos a consciência de que devemos fazer o melhor em prol do nosso semelhante, diante do momento vivido. Senhor, que o teu perdão e a tua misericórdia seja exercido sobre todos nós no planeta Terra. Amém. Fiquem todos na paz de Deus e durante toda a semana lembremos de orar pela nossa terra, pelos nossos irmãos encarnados sobre ela, para que nossa Mãe Santíssima nos resgate em amor e bênção de todos os males. Que o Senhor Jesus seja o companheiro de vocês a cada segundo nessa semana. E fiquem todos na paz de Deus.